Oi pessoal, eu sou a Camila Teixeira e esse é o canal Livrologias. Nós temos muitos livros que se passam na guerra, mas o grande hype da literatura desse gênero são os livros que se passam na Segunda Guerra e que mostram as atrocidades sofridas pelos judeus nas mãos dos nazistas. Eu já li muitos desses livros, alguns desses livros se encontram na minha lista de favoritos, mas esses livros são amplamente conhecidos, então eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou falar sobre livros que se passam na guerra, mas não necessariamente na Segunda Guerra Mundial. Eu selecionei 3 livros que se passam na guerra e somente um deles tem envolvimento com a Segunda Guerra Mundial propriamente dita. O primeiro deles é O Palácio de Inverno, do John Boyne, o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado. Esse livro aqui vai contar a história do Georg Jacquemenev, que ao acompanhar a esposa Zoe em muitos hospitais devido a alguns problemas de saúde, ele decide narrar a história da juventude dele, e com isso nós vamos acompanhando muito da história russa e da dinastia Romanov através dessas lembranças do Georg. O Georg veio de uma família bem pobre e depois de um incidente, depois dele ter salvo a vida de um integrante da família Romanov, ele é convidado para trabalhar no castelo. O Georg acaba indo trabalhar expressamente para a família Romanov. Ele acaba virando uma espécie de guarda-costas do czarevich Alexei Romanov. Nesse livro aqui, o John Boyne vai colocando fatos da história russa, mas vai regando eles com um romance inventado. Ele é um livro histórico com um pouco de ficção e é muito interessante. Eu gosto muito dessa maneira que o John Boyne tem de escrever. A gente acompanha o Georg e a família Romanov até o momento da Revolução Russa, quando a família Romanov é retirada do poder e surge a República Soviética. É óbvio que não vai ficar de fora desse livro aquela historinha da Anastasia Romanov. Então, pra quem gosta de história da Rússia, pra quem gosta da história da Anastasia Romanov, da família Romanov, é algo muito interessante. Esse livro tem um suspense bem gostoso e faz com que tu queira terminar ele logo. Ele é muito sensível, me arrancou várias lágrimas e eu super indico pra quem gosta desse cenário de guerra e ao mesmo tempo de romance. Esse livro vai contar a história da menina Lina Vilkas, que vive com a família de maneira confortável na Lituânia. A vida da família da Lina vira de cabeça para baixo quando os soldados da União Soviética chegam na casa dela e leva todos eles para campos forçados chamados gulags. Ela, a mãe e o irmão mais novo são transportados para a Sibéria e separados do pai. Nesses gulags, as pessoas trabalham como escravas, servindo a União Soviética. Essas pessoas que foram retiradas das casas são pessoas consideradas perigosas, bibliotecários, professores, pessoas inteligentes e que pensam, são tirados da Lituânia e levados para esses campos. É uma história muito triste, nós vamos acompanhando o sofrimento das pessoas nesse campo. O que eu achei mais surreal nesse livro aqui é que eu não conhecia essa história, eu nunca fiquei sabendo disso e das coisas que aconteceram com os países bálticos. A gente não estudou isso na escola. A autora fez uma pesquisa muito forte. Nesse livro a gente tem vários relatos reais, assim, intrincados durante a história. O book trailer desse livro é tão sensacional, sempre que eu assisto eu choro horrores, porque tem muitos trechos do book trailer onde ela entrevista as pessoas que passaram pelos horrores dos gulags, que ela introduz no livro. Então a gente vê aquela pessoa falando aquilo que a gente já tinha lido no livro e achava que era ficção, mas na verdade era real. É algo muito impressionante, é muito triste e é uma baita aula de história que a gente não tem na escola. Esse livro aqui fala muito sobre a maldade e a bondade que pode existir nas pessoas, então ele é muito tocante. Esse é um livro de ficção levemente baseado em fatos reais e eu super indico pra vocês. Por último, eu decidi mostrar pra vocês o livro Toda Luz que Não Podemos Ver. Esse é o único dos 3 livros que se passa na Segunda Guerra Mundial, mas eu achei interessante porque ele não trata tanto do eixo judeus e nazistas, ele fala sobre a invasão da França pelos nazistas. Esse livro aqui tem um plot principal e outros plots pequenos que vão se juntando ao longo do livro. Toda a história vai girar em torno de uma joia chamada Mar de Chamas. Essa joia possui uma história misteriosa e uma maldição sobre ela, e é ela que vai juntar os personagens ao longo da narrativa. Os 2 personagens principais desse livro são a Marie Lauri e o Werner. A Marie Lauri é uma menina cega que vive com o pai em Paris até o momento em que os nazistas ocupam a França. Quando isso acontece, ela e o pai fogem para Saint-Malo para viver junto com um tio. O Werner é um rapaz pobre, órfão, que vive com a irmã em um orfanato. Ele acaba se mostrando muito talentoso
curioso com o concerto de rádios e com isso ele é convocado para servir junto à juventude hitlerista. Esse livro é de uma sensibilidade tão grande porque ele mostra que muitas pessoas que serviram ao nazismo estavam ali por coerção. O Werner mesmo é um jovem com um coração muito bom que acaba sendo mandado para trabalhar junto aos nazistas porque era a única opção que ele tinha para viver. Então, nesse livro a gente vai acompanhar um pouquinho da ocupação da França, da caça que o Hitler fazia aos tesouros e às tecnologias dos outros países, até a queda do exército nazista. O livro é bem grande, mas ele tem uns capítulos bem curtinhos e que faz com que a leitura não fique cansativa. Eu demorei um pouquinho pra ler, mas era mais porque eu não queria terminar ele logo, porque eu precisava digerir o livro aos poucos, sabe? Então, essas são 3 histórias maravilhosas que eu espero muito que vocês se disponham a ler, porque elas são emocionantes e ao mesmo tempo elas podem ajudar vocês no vestibular, na escola, porque é história, né, gente? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês deem uma chance a esses livros, porque eles são maravilhosos. Se vocês acharam legal, deem um legalzinho aqui embaixo. Deixem um comentário falando sobre o que vocês acharam, se vocês já leram algum desses livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos!